Olá, muito bem-vindos todos vocês que estão aqui presentes conosco e vocês que acessaram as nossas redes sociais. Nós da Igreja Batista Granja Viana queremos, com muita alegria, agradecer a sua presença e queremos também dizer: Jesus te ama e a presença de Jesus está aqui e está aí com vocês. E eu quero convidar todos vocês que estão aqui ou que estão em casa para celebrar. Aleluia, Hosana. Vamos celebrar esse Jesus que veio de sua glória, deixou toda a sua glória para nos salvar. Nós, pecadores como somos. Então, eu gostaria que vocês, se puderem, se quiserem, se colocarem em pé, vocês que estão aqui, e em casa com muita alegria, com suas palmas, celebrar esse Deus que nos deu o sol pela manhã, que as misericórdias já se renovaram, que nos deu o alimento, que nós já sabemos que temos o almoço. Glórias a Deus. Glórias a esse Deus tão tremendo. Glória, majestade, força, honra e poder sejam dados a Jesus, soberano Rei dos Reis. Na cruz venceu a morte e o pecado destruiu. Com seu sangue nos comprou, nossa dívida pagou. Glória, majestade, força, honra e poder sejam dados a Jesus, soberano Rei dos Reis. Na cruz venceu a morte e o pecado destruiu. Com seu sangue nos comprou, nossa dívida pagou. Aleluia, Hosana, glórias ao Cordeiro. Nós te adoramos e a ti celebramos com ações de graça, danças de alegria, pois convém louvar-te, ó Senhor. Glória e majestade, majestade, força, honra e poder sejam dados a Jesus, soberano Rei dos Reis. Na cruz venceu a morte e o pecado destruiu. Com seu sangue nos comprou, nossa dívida pagou. Aleluia, Hosana, glórias ao Cordeiro. Nós te adoramos e a ti celebramos com ações de graça, danças de alegria, pois convém louvar-te, ó Senhor. Pois convém louvar-te, ó Senhor. Das trevas trouxe-nos pra tua luz, para contigo, aleluia. Nós cremos. Aleluia. Livre acesso, cante com força, por teu sangue, ó Jesus. Aleluia, Hosana, glórias ao Cordeiro. Nós te adoramos e a ti celebramos com ações de graça, danças de alegria, pois convém louvar-te. Aleluia, Hosana, glórias ao Cordeiro. Nós te adoramos, a ti celebramos com ações de graça, danças de alegria, pois convém louvar-te, ó Senhor. Pois convém louvar-te, ó Senhor. Aleluia. Pois convém louvar-te, ó Senhor. Aleluia. Convém louvar esse Deus. E a alegria que move o nosso coração nessa manhã não é porque tudo nos vai bem. Tem uma canção antiga que diz isso. Nem sempre os meus olhos vão ver aquilo que eu quero ver. E a alegria que move meu coração nessa manhã não é porque tudo me vai bem. Não é porque as circunstâncias são favoráveis para mim, nem sempre. Talvez você não esteja passando por uma dor. Talvez você não passe por uma circunstância onde os seus joelhos se dobrem todas as manhãs, ou todas as noites, ou todas as tardes, clamando a esse Deus tão fiel. Talvez você não esteja passando nenhuma necessidade. Ainda assim convém louvar ao Senhor, porque Ele é Deus e porque Ele está cuidando de você. E
Porque é Ele que nos dá essa alegria que nós temos, e essa alegria que eu estou sentindo pela manhã. De pertencer a um Deus que me ama, que cuida de mim, que conhece a minha dor e conhece as minhas lutas. O filho que eu oro, as noras, o marido, os pais, o emprego, aqueles que foram, aqueles que estão vindo. Nós somos cercados de circunstâncias, mas nós somos cercados, abraçados por esse que é o dono das estrelas. Talvez você nunca tenha escutado essa música. Essa é uma música que não vai me trazer dor, não. Ela vai me trazer alegria, porque eu estou falando com o dono das estrelas. Apesar da minha dor, apesar da minha busca, eu estou aqui, nós estamos aqui, você que está em casa, está na presença do dono das estrelas. Aleluia! Ele está aqui, dono do universo, aquele que sustenta nas suas mãos. Cante conosco. Dono das estrelas e Senhor dos mares, toda a criação te exalta. Te exaltamos, Deus. Grandes e pequenos, reis e poderosos, Todos na presença do Senhor. hão de Um confessar dia todos vão confessar teu teu nome. nome. Querubins aos teus pés se prostram. Nós também. Serafins declaram Ele é santo. Ele é santo, santo, santo. e a minha alma adora-te por tuas obras e por quem tu és, de tua glória, Shekinah, toda a terra se encherá para sempre és e sempre serás. Agora que você ouviu, você sabe que é uma declaração de amor, você sabe que é se prostrar diante desse Deus, diante das circunstâncias, olhar só para Ele, dono das estrelas. Dono das estrelas e Senhor dos mares, toda a criação. Se a criação te exalta, eu também. Grandes e pequenos, reis e poderosos, hão de confessar teu nome. Querubins aos teus pés se prostram.
Nós olhamos para Ti, ó Deus, nesse momento, dono das estrelas. Esse olhar, Deus, que vem através do Teu amor, que nos alcança o nosso coração. Declaramos nesta manhã a Tua fidelidade. Declaramos nessa manhã o quanto Tu és grande. Declaramos, Senhor, que nós Te amamos. E declaramos, ó Deus, que Tu és a nossa salvação. Que Tu és aquilo que nós mais precisamos. E que não há nada e ninguém que possa se comparar a Ti. Nós colocamos diante do Senhor o nosso coração. Nós colocamos diante do Senhor as nossas tristezas, as nossas buscas, mas também a alegria de pertencer a Deus. Então a minha alma canta a Ti, Senhor. A minha alma celebra a Ti. Adora-te por Tuas obras e por quem Tu és, de Tua glória, Shekinah, toda a terra se encherá para sempre és e sempre serás. Sempre serás. Sempre serás Deus de amor. Sempre serás Deus de amor. Oh Deus, Sempre será. para sempre. Continuar a falar sobre essa questão das dores e das tristezas que ele tem visto. Não passa despercebido ao olhar do Senhor, mas Ele é um Deus de amor. Tantas lutas, tantas dores num deserto, pareço estar mais entregue os meus temores. Sei que em Ti, Senhor, posso confiar. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Como é bom poder pertencer a um Deus de amor. Como é bom poder confiar em Tua fidelidade. Eu descanso em Ti. Eu espero em Ti, só em Ti, Jesus. Eu Te adoro, Deus de amor. Tantas lutas, tantas dores num deserto. Pareço estar mais entregue os meus temores. Sei que em Ti, Senhor, posso confiar. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Quero trazer à memória aquilo que me dá
Aleluia. Vamos fechar os nossos olhos. Pai, como é bom poder pertencer ao Deus de amor. Como é bom, como que nós poderíamos colocar isso em palavras, isso que nós sentimos. Somos amados do Pai. O Pai nos escolheu em Jesus, o seu amado, para sermos amados e sermos expressão desse amor e da glória de Deus. Pai, eu sei que muitas vezes nós enfrentamos caminhos difíceis. O Salmo 23 diz isso: ainda que passemos pelo vale da sombra da morte, não temeríamos mal algum, porque Tu estás conosco. O Senhor está em nós, está conosco, está na caminhada da nossa fé, da nossa jornada. Senhor, que o nosso coração não fique como aqueles homens no caminho de Emaús, mas eles se abram para a presença de Jesus em nós e através de nós e presente conosco na nossa jornada e caminhada de fé. Te adoramos na beleza da Tua santidade, contemplamos o Senhor por meio da Tua palavra, por meio do Espírito Santo que glorifica o Filho e o Pai. Senhor, esse é o Teu povo, nós somos a Tua comunidade, reunidos aqui, online. Tudo que nós queremos é apenas sentir e provar o amor do Senhor a cada dia quando abrimos os nossos olhos, mas também queremos erguer a nossa voz em adoração, em celebração, ó Deus, em gratidão ao Senhor por tantas e tantas coisas que o Senhor tem feito, mas mais do que isso, por aquilo que o Senhor é, Deus de amor, um Deus amável que nos atrai ao Senhor por meio de Jesus Cristo, apesar dos nossos pecados, nos perdoa, nos faz nova criatura. Nós somos nova criatura em Cristo Jesus e por meio de Cristo Jesus oferecemos a Deus sacrifício de louvores que é fruto de lábios que confessam o Seu nome. Senhor, que o Senhor possa dia após dia nos ensinar a não apenas sermos cristãos, homens e mulheres que têm fé, mas homens e mulheres que adoram ao Senhor. Adoram ao Senhor quando vê um sol que nasce, brota na sua força, no seu vigor. Adora ao Senhor quando vê a chuva caindo e regando a terra. Adora ao Senhor quando está em comunhão com os irmãos. Adora ao Senhor, uma vida de adoração que celebre a grandeza do Teu amor e da Tua bondade. Bendito seja o Teu nome por esse dia. Como é bom pertencer ao Senhor, como é bom pertencer ao Deus de amor. Como é bom poder pertencer ao Deus de amor. Cantemos a Ele, como é bom poder confiar. Como é bom poder confiar em Tua fidelidade. Eu descanso em Ti. Eu espero em Ti, Senhor. Eu espero em Ti. Eu te adoro. Eu te adoro. Eu te adoro. Deus de amor. Mais uma vez, como é bom pertencer. Como é bom poder pertencer Ao Deus de amor. Ao Deus de amor. Como é bom poder confiar em Tua fidelidade. Eu descanso em Ti. Esperamos em Ti, Senhor. Eu espero em Ti. Só em Ti, Jesus. Eu te adoro. Deus de amor. Glória a Deus. Glória a Deus. Estar na presença de Deus é banquetear-se com a sua presença. Nada mais nós desejamos. Você pode se assentar. A gente sempre cumprimenta, não pode, né? Agora nós estamos todos com máscara, só tiramos aqui para falar o microfone. Todos os cuidados estamos tomando. Ainda estamos em tempo de pandemia. Deus tem nos dado esse privilégio de nos reunir. Mas você pode olhar para o irmão que está ao seu lado e fazer assim para ele, ó. Klaus, você que está em casa, ó, vai chegar a hora de nós abraçarmos, vai chegar. Esse dia, o dia da vitória, viu essa canção? O dia da vitória em que virá meu Salvador, virá o dia da vitória que a gente vai voltar a se abraçar, mas por enquanto agora não dá. Amém, meus irmãos? Você está feliz com Jesus? Você em casa aí, apesar de todas as coisas, você está feliz com Jesus?
em Jesus, eu queria compartilhar um texto com você para nós termos um tempo de intercessão comunitária. Eu tenho feito um devocional, chama Novo Ano, Novas Misericórdias, que é um devocional que eu descobri esses dias do Paul Tripp, que é um autor muito, muito bacana. E esse devocional tem me inspirado todos os dias, assim. É sensacional o jeito que ele escreve, o jeito como ele transmite. E eu queria compartilhar com vocês um texto do devocional de hoje. Está em Isaías 40. Eu vou ler alguns versículos a partir do 12. Queria que você prestasse bastante atenção, se você não tiver o texto aí à sua frente. Diz assim: quem mais segurou os oceanos nas mãos? Quem mediu os céus com os dedos? Quem mais sabe o peso da terra? Ou pesou na balança os montes e as colinas? Quem pode orientar o Espírito do Senhor? Quem sabe o suficiente para aconselhá-lo ou instruí-lo? Acaso o Senhor já precisou de conselho de alguém? Necessita que o instruam a respeito do que é bom? Alguém lhe ensinou o que é certo? Ou lhe mostrou o caminho da sabedoria? Não, pois todas as nações do mundo não passam de uma gota num balde. Não são nada mais que pó sobre a balança. Ele levanta toda a terra como se fosse um grão de areia. A quem vocês podem comparar Deus? Que imagem usarão para representá-lo? Acaso pode ser comparado a um ídolo feito com um molde, coberto de ouro, enfeitado com correntes de prata? Acaso não ouviram? Não entendem? Estão surdos para a palavra de Deus, palavras que Ele falou antes que o mundo existisse. Será que são tão ignorantes? Deus se assenta acima do círculo da terra. Para Ele, as pessoas lá embaixo parecem gafanhotos. Estende os céus como uma cortina e faz com ele sua tenda. A quem vocês me compararão? Quem é igual a mim? Pergunta o santo. Olhem para os céus. Quem criou as estrelas? Ele as faz sair como um exército, uma após outra, e chama cada uma pelo nome. Por causa de seu grande poder e sua força incomparável, nenhuma delas ousa se ausentar. Ó Jacó, como pode dizer que o Senhor não vê o que se passa? Ó Israel, como pode dizer que Deus não se importa com seus direitos? Você não ouviu? Não entendeu? O Senhor é o Deus eterno, o Criador de toda a terra. Ele nunca perde as forças, nem se cansa, e ninguém pode medir a profundidade da sua sabedoria. Uau! Que texto, não? Parece assim, eu li esse texto e falei, nossa, mas eu já li esse texto na Bíblia. Que texto! E aí, eu queria compartilhar só um pequeno comentário do autor que diz assim: veja, não há mistério para Deus. Ele nunca é pego de surpresa. Ele nunca se pergunta como vai lidar com o inesperado. Daniel 2:22 diz assim: ele explica mistérios e segredos e conhece o que está escondido na escuridão, pois com ele mora a luz. Deus está contigo em seus momentos de escuridão, porque Ele nunca te deixará. Mas sua escuridão não é sombria para Ele. Legal isso, né? Ele está no meio da nossa escuridão, mas a escuridão não é sombria para Ele. Seus mistérios não são misteriosos para Ele. Suas surpresas, as minhas surpresas, não o surpreendem. Ele entende todas as coisas que mais te confundem. Seus mistérios não são misteriosos para Ele, como Ele está no comando de tudo o que é misterioso para você e para mim. Tem nada encoberto que surpreenda a Deus. Mesmo assim, Deus se permite, por meio de Jesus Cristo, do seu Espírito, estar conosco no meio dos nossos mistérios, dos lugares de escuridão que nós enfrentamos. Nós estamos passando isso no Brasil, completamos a terrível marca de 500 mil mortes só por Covid. Muitos dos nossos amigos, irmãos, parentes não estão mais entre nós, e isso tem sido uma escuridão do luto. Outras coisas aconteceram que nos levam para a escuridão. Deus entra na escuridão, mas essa escuridão não é escuridão para Ele, porque a Bíblia diz que até a escuridão para Deus é luz. O que isso nos faz orar agora? Nos faz aceitar ou colocar-nos na presença de Deus como dizendo: Deus, eu sei, dói,
O Brasil está no meio de tudo isso. Ele diz, as nações são como uma gota d'água dentro de um balde. Eu sei que o Senhor está no controle, eu me rendo ao Senhor. A oração é um lugar de rendição. E eu quero convidar você nessa hora para nós orarmos, nos rendendo aos mistérios soberanos e ao amor misterioso, mas fiel do nosso Senhor Jesus Cristo. E permita que Ele console o seu coração, permita que Ele visite você que está em casa conosco, nesse tempo de oração, onde nós nos juntamos comunitariamente para orar. Eu tenho alguns pedidos, queria que nós orássemos pela Poliana, que está enferma, Neuma, pelo Odair, pelo André, nosso querido irmão André, por todos que estão de luto, seja por Covid ou não. O Maurício está conosco, ainda estamos nesse período de luto da nossa querida irmã Roberta, por todos aqueles que perderam alguém nessa pandemia, por nossos missionários que estão no campo, por nossa igreja. Queria convidar você, mas veja, não fique de pé, ou você que está em casa, escreva os seus pedidos de oração, mas não como desespero, olhando para esse Deus que está no meio da escuridão, mas a escuridão não é escuridão para Ele sabe onde vai terminar. E no final, Deus vai concluir o seu plano e o seu propósito eterno. Queria que você ficasse de pé mais uma vez para nós orarmos. Deus querido, é isso, Senhor. Nós nos relacionamos com Deus cujo amor é inconfundível, cujo amor se manifesta de tantas maneiras. Às vezes a gente fica perguntando, será que Deus me ama? Sei lá, talvez num lapso de dor, ou num lapso de incredulidade, ou num lapso de sofrimento, possamos perguntar, onde está Deus em meio a tudo isso? Será que Deus me ama? E o Senhor manda um dia de um sol maravilhoso, o Senhor manda uma chuva no tempo certo, o Senhor faz brotar a planta da terra, o Senhor dá o fruto certo, o Senhor coloca pão sobre a nossa mesa. São demonstrações do teu amor, mas mais do que isso, o Senhor enviou Jesus Cristo como grande poema de amor à humanidade, levando Ele aquele sofrimento intenso e profundo por nossas vidas. Não há mais o que dizer sobre se o Senhor ama ou não, o Senhor já tem demonstrado isso de tantas maneiras. Ajuda-nos, como disse aquele homem, na nossa falta de fé muitas vezes. Aquele homem que estava com seu filho doente, ele disse, ajuda-me na minha falta de fé, eu quero crer, ajuda-me. E o Senhor prontamente ressuscitou o menino, curou o menino. Senhor, às vezes nós precisamos que o Senhor nos tome pela mão direita, nos ponha de pé e diga, Tu és meu. Nós precisamos ouvir essa voz por meio da Tua palavra, em nosso coração, na nossa mente. Pai, nós oramos. Diante disso, nos sentimos humilhados desse texto de Isaías que diz, aonde vocês estavam quando eu criei as coisas? O Senhor tem toda a sabedoria. E nós oramos nessa manhã, como comunidade, nos colocando mais uma vez em Tuas mãos, sob o Teu senhorio, sob o Teu cuidado e confiando que o Senhor está construindo a história que glorifica o Teu próprio nome. Visita os nossos irmãos que estão enfermos, nossas irmãs queridas, pessoas que têm lutado com a enfermidade. Traz o consolo do Senhor, traz o alívio do Senhor, traz a cura, se assim queres. Levanta os que estão enfermos, Senhor. Visita os que estão em luto, seja o consolo, a presença firme, constante e amorosa na caminhada, onde as lágrimas caem dos olhos, onde aquele vazio bate no coração, onde as perguntas sobem muitas vezes. Seja o consolo e a presença constante, não somente da nossa comunidade, mas do Brasil, das famílias que estão enlutadas por causa dessa terrível pandemia que enfrentamos. E ó Deus, faz-nos olhar para a Tua palavra com fé, a fim de que tenhamos esperança em meio a todas as coisas, para que possamos dizer como disse Jó, eu sei que tudo podes, e nenhum dos Teus planos podem ser frustrados. Nos sentimos abraçados e acolhidos pelo Senhor nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Sente-se mais uma vez, você que está em casa, registre aí o seu pedido de oração. Toda terça-feira nós temos orado pelas manhãs, às 8 horas, e levamos os seus pedidos de oração também para esse nosso encontro, também para outras pessoas que oram frequentemente em nossa igreja, para que a gente esteja sempre colocando diante do Senhor a sua vida. Amém? Então você escreva os seus pedidos, vocês estão aqui, vocês podem compartilhar os pedidos de oração pelo chat, pelo nosso Instagram, pelo nosso Facebook, pelo Media Code, pelas formas que nós temos. Nós queremos ser uma comunidade que ora, né, Dora? Até rima, uma comunidade que ora, né, Dora? Queremos ser uma comunidade que ora. Então, coloque seus pedidos de oração. Meus irmãos,
nós estamos com a campanha, graças a Deus aí estamos já, eu acho, caminhando para a gente concluir os valores que nós precisávamos para fazer. Nós estamos cadastrando 150 famílias na comunidade Mandelinha e queremos supri-las por 3 meses. Nós montamos um kit, uma cesta de legumes e uma caixa de ovos. Isso dá em torno de R$120, é quanto custa um kit. Então nós vamos fazer isso no mês de junho, agora na outra semana, julho e agosto. Queremos dar essa segurança mínima para essas famílias. Os irmãos têm contribuído, para esse mês nós estamos quase chegando aí na quantidade que nós precisamos. Deus abençoe você, você pode contribuir para isso também. E também você pode fazer as suas contribuições para a igreja. E aqueles que nos visitam, acho que as pessoas já vieram aqui, estão conosco. Aqueles que estão em casa, fiquem muito à vontade, porque nós entendemos que a contribuição é uma dádiva da graça de Deus. Porque veja, quem em plena consciência natural pega o seu dinheiro e coloca numa instituição, se não for na igreja, se não for pela graça de Deus? É uma compreensão da graça. E quando nós entendemos isso, entendemos que somos corresponsáveis para a proclamação do Evangelho. O seu dinheiro é transformado na manutenção dessa estrutura, que é o lugar onde nós nos reunimos, nos trabalhos missionários que apoiamos, nas famílias que temos abençoado, para que o Evangelho continue avançando. E aí eu vou contar só um pequeno testemunho. É tão bonito ver isso, como Deus tem trabalhado, né? Semana passada nós entregamos as casas no Mandelinha e tem sido muito legal. Toda vez que a gente chega lá, tem uma roda de mulheres nos esperando. Às vezes para pedir alguma coisa, não, a gente veio aqui para orar. E ali está nascendo um pequeno grupo. Sexta-feira a Elisa e eu fomos lá e tinha um grupo de mulheres, a gente orou na rua ali mesmo. Tinha uma mulher que estava tendo contrações. Eu fiquei com medo, ela falou, não, é que eu estou tendo contrações. E a gente orou por aquele bebê, por aquelas crianças. Mas são histórias assim. Quantos filhos a senhora tem? 7. E a senhora? 8. Aí eu só tive 6. Eu contei ali, já tinha 26 crianças. De 3 ou 4 famílias. E tem sido bom, tem sido um tempo bom. E nós queremos que o Evangelho avance mais. Você pode dizer amém para isso? Você em casa pode dizer amém para isso? Que o Evangelho avance. E para isso nós contamos com a sua doação, com a sua contribuição. Faça isso com alegria, com generosidade. Eu sempre falo, gente, quando eu era criança, eu ia na igreja, minha avó dava dinheiro, eu enrolava ele todinho assim e colocava ali dentro. Não, dê com carinho, dê com alegria, dê com generosidade. Você pode fazer isso através da nossa conta bancária no Bradesco, você pode fazer isso através do QR Code que aparece na tela, Pix, enfim, tem uma série de possibilidades. Aqui, se vocês quiserem e vieram preparados para isso, ali tem o nosso velho e famoso gasofilácio. Você pode deixar lá o envelope lá também. Deus abençoe você. Vamos louvar ao Senhor. Perto quero estar, junto aos teus pés. Prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar. Ainda é pouco, eu sei. Se comparado ao que ganhei, não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Somente a ti,
Que essa seja a nossa única voz ao Senhor. Amém. Olá, muito bom estar aqui com vocês e com vocês que estão nos ouvindo pela internet. É uma alegria muito grande. Maior alegria é estar vendo vocês. Vocês eu não estou vendo, mas é muito bom estar vendo pessoas tão queridas e tão amadas juntos de nós. Muito bom. E nós estamos dando continuidade à nossa série sobre família. Já estamos aí, acho que há um mês ou um pouquinho mais. E foram alguns estudos interessantes, e vocês talvez tenham tido alguma lição para isso, né? É bom seguir essas lições. Porém, nós estamos contaminados com o sucesso que esse mundo nos diz que é sucesso. E nós ficamos contaminados com sorte, azar, bênção, maldição, riqueza, pobreza, achando que isso é sucesso ou ausência de sucesso. E nos planos de Deus, isso perde totalmente significado. O que o mundo chama de sucesso e o que chama de fracasso. Nos planos de Deus é diferente isso aí, né? Então, na nossa cabeça está saúde, prosperidade, bênçãos, conforto, status, beleza, dinheiro. Isso é sucesso para esse mundo. Então, até nossas orações estão contaminadas com esse conceito de sucesso. E, obviamente, o contrário disso, desconforto, a pobreza, essas coisas não são sucesso. Então, muitas vezes nós... Francis Schaeffer tem uma palavra no livro dele dizendo que existe os valores empobrecidos desse mundo, que são paz pessoal e riqueza, que é o que nós procuramos. O que mais nós procuramos além de paz pessoal e riqueza material, né? Então, hoje eu queria dar uma continuidade e falar sobre uma família. Nós vimos várias famílias na Bíblia, e várias famílias, e vocês notaram que todas as famílias eram disfuncionais, né? Todas tinham um problema sério, dos patriarcas, do rei Davi, até de Samuel, o grande profeta, o último juiz e o grande profeta. Todos tinham problemas muito sérios nas suas famílias. Mas hoje eu queria falar sobre o pai, uma família que deveria ser a família ideal, porque ela tinha o pai ideal. E então eu gostaria que abríssemos nossas Bíblias em Lucas 15. Todo mundo conhece de cor essa passagem, mas eu acho que hoje podemos tirar alguma coisa aqui, com ênfase nas nossas famílias. Então eu queria orar, e eu queria ver se vocês concordam com a minha oração, antes de nós começarmos, que eu queria orar para dizer que, assim, Deus, alguma coisa transforma o meu coração, quero estar aberto à Tua palavra. Então, transforma, eu estou aberto, não estou pensando na outra pessoa, mas estou pensando em mim. Então, transforma a minha vida agora. Podemos orar assim?
Então vamos lá, nosso Deus e Pai, a Tua palavra vai ser aberta e somente o Teu Santo Espírito pode nos ministrar agora. Não sou eu a quem eu peço Tua misericórdia de estar aqui na frente, mas ao Teu Santo Espírito e a Tua palavra possa transformar vidas, tanto em casa como aqui na igreja. Em nome de Jesus. Amém. Então vamos abrir em Lucas 15, e a Bíblia foi escrita com exceção dos salmos, que estão são muito importantes, aqueles títulos, mas fora isso são muito pouco inspiradas ou nada inspiradas. Até as divisões em capítulos também não são nada inspirados e até atrapalham às vezes que nós vamos ler por capítulos. E agora essa parábola diz assim, a parábola do filho pródigo ou do filho perdido, também é muito ruim esse título. No versículo 11 diz assim, Jesus continuou, um homem tinha 2 filhos, talvez o melhor título seria o homem que tinha 2 filhos, e não a parábola do filho pródigo. Tá? Então eu vou ler essa parábola, e é interessante nós vermos para quem Jesus estava direcionando essa parábola. Nós vemos no começo do capítulo 15, no versículo 1, cobradores de impostos e outros pecadores, ou seja, Jesus estava dizendo isso aos pecadores, e os fariseus e mestres também. Então tinha os fariseus de um lado e os pecadores e colhedores de impostos do outro lado. E Jesus está provocando os dois. Provavelmente essas duas classes ficaram muito bravas, principalmente os fariseus, diante das 3 parábolas que Jesus coloca nesse capítulo. Tá? E essa é a terceira parábola. Então, no versículo 11, Jesus está dizendo assim, Jesus continuou, um homem tinha 2 filhos. O filho mais jovem disse ao pai, quero a minha parte na herança. E o pai dividiu os seus bens. Você que é pai, ia ficar um pouco chateado com isso, não? O filho chegar e falar, olha pai, não interessa se você está vivo ou está morto, mas divide a sua herança. Eu tenho meu irmão, você vai dividir por 2, me dá a parte que me cabe, e eu vou embora, eu não me interesso o que você é, a companhia que você me faz, ou o que eu faço, o que eu sirvo, o que eu sou servido, mas eu quero ir embora, e quero ir embora com o dinheiro que eu quero. Para mim o que é importante é o dinheiro. Então você divide o dinheiro e pronto. Ia ser meio chato, né? Então eu quero a minha parte na herança. O pai dividiu os seus bens entre os filhos. Alguns dias depois, o filho mais jovem arrumou as coisas e se mudou para uma terra distante, onde despertou tudo o que tinha por viver de forma desregrada. Quando o seu dinheiro acabou, uma grande fome se espalhou pela terra e ele começou a passar necessidade. Convenceu um fazendeiro da região a empregá-lo, e esse homem o mandou a seus campos para cuidar dos porcos. Embora quisesse saciar a fome com as vagens dadas aos porcos, ninguém lhe dava nada, nem as vagens, para os porcos. Quando finalmente caiu em si, disse, até os empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu estou aqui morrendo de fome. Vou retornar à casa de meu pai. A gente tem um coração diferente de Deus, né? Porque se eu sou pai desse indivíduo, eu falo, não precisa voltar. Porque você caiu em si e viu que os meus empregados têm coisa para comer. Você não pensou que eu estou triste, que eu me magoei, que eu te amo e você foi embora, e que você me ama e veio por amor. Não, você não pensou nisso. Você pensou na falta de dinheiro e de comida. Foi isso que ele pensou, caiu em si e falou, puxa vida, eu estou aqui, os empregados do meu pai têm o que comer e então vou retornar a meu pai.
E aí ele bolou uma oração. Pai, pequei contra os céus e contra o Senhor, não sou mais digno de ser chamado seu filho, por isso trate-me como um dos seus empregados. Tá, a oração é interessante. Então voltou para a casa de seu pai. Quando ele ainda estava longe, seu pai o viu. A impressão aqui é que o pai ficava num alpendre, olhando aquela estrada, esperando o filho. Essa imagem do pai querendo que o filho volte. Não que ele olhou e viu o filho, não, mas é uma ideia de que o pai estava ao longe e viu. Cheio de compaixão, correu para o filho, o abraçou e o beijou. E o filho disse: Pai, pequei contra os céus e contra o Senhor. Não sou digno de ser chamado seu filho. Ponto. O pai, vocês viram que a oração aqui não foi até o final. O pai interrompeu a oração dele na metade. Não sou digno de ser chamado seu filho. Pá. O pai, entretanto, no entanto, disse aos servos: depressa, tragam a melhor roupa da casa, vistam nele, coloquem um anel no dedo. O anel é aquele anel que você manda, você sela a carta, é um sinal de nobreza. Sandálias nos pés, só escravos andavam descalços, os patrões andavam de sandálias. Ele, pois, você agora é um nobre, você tem poder, você não é mais escravo. Matem um novilho gordo, faremos um banquete e celebraremos. Pois esse meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. É justo isso, gente? É justo. Versículo 25. Enquanto isso, o filho mais velho trabalhava no campo. Na volta para casa, ouviu música, dança e perguntou a um dos servos o que está acontecendo. O servo respondeu: seu irmão voltou e seu pai matou um novilho gordo, pois ele voltou são e salvo. O irmão mais velho se irou e não quis entrar. O pai saiu e insistiu com o filho, mas ele respondeu: todos esses anos tenho trabalhado como um escravo para o Senhor e nunca me recusei. Nunca me recusei a obedecer às suas ordens, e o Senhor nunca me deu nem mesmo um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas agora, quando este seu filho volta, depois de despedaçar o seu dinheiro com prostitutas, o Senhor comemora matando um novilho. O pai respondeu: meu filho, você está sempre comigo e tudo que eu tenho é seu. Mas tínhamos que comemorar esse dia feliz, pois seu irmão estava morto, voltou à vida, estava perdido e foi achado. É uma parábola muito interessante. Ele está dedicando essa parábola aos publicanos, aos pecadores e aos fariseus. Agora ele está descrevendo duas pessoas, dois filhos que estão perdidos. Os dois filhos estão perdidos. Por isso que um título seria O Pai de Dois Filhos Perdidos, seria muito melhor. Não de um filho pródigo, mas de dois filhos perdidos, né? Então, são os cobradores dispostos e os fariseus, todos eles estão perdidos. Tem dois estilos de pessoas aqui, né? Um que saiu, que é tudo relativista, que é o relativista, ele saiu de casa, falou: meu pai, o amor do meu pai, a moralidade, isso aí não interessa, eu quero viver a minha vida. E tem o moralista, que é mais fácil de nós identificarmos, né? Não, ele está errado porque ele foi lá e gastou dinheiro dissolutamente. Então, nós temos aqui dois tipos de pessoas. Mas as duas pessoas estão alienadas do Pai. Tanto um quanto o outro.
Tanto um é rebelde com o pai, quanto o outro. E interessante que o pai vai buscar os dois. O pai olhava ao longe, via o filho voltando, foi lá, e aqui a palavra é o cobriu de beijos. Não deu um beijinho nele, o cobriu de beijos. E viu o outro, revoltado porque seu irmão voltou, né? E como é que um pai pode lidar com isso, onde um irmão está revoltado com outro irmão, e ele fala, ele estava morto e reviveu. Vamos entrar na festa. Venha. Então, um é o moralista e o outro é o relativista, mas os dois estão perdidos. Agora, nós temos alguns traços que eu escrevi aqui, do irmão mais velho, que muitas vezes nós temos conosco. Vamos prestar atenção. Veja se você se identifica com o irmão mais velho muitas vezes aqui. O irmão mais velho, às vezes, fica furioso com Deus, porque as coisas não funcionam como ele quer. Hoje está muito fácil isso aqui, né? A gente vê até alguns vídeos de filhos que são... Outro dia eu recebi um do filho que estava em casa e falou, pai, está na hora de você ir embora. Não sei se vocês receberam esse vídeo. Ridículo, né? Mas ele é uma hipérbole do que está acontecendo hoje. Então, o filho mais velho, ele fica furioso, né? Porque tem algum sofrimento, porque aconteceu alguma coisa que não é boa para ele. Esse é o filho mais velho. Ele fica furioso, fica de mal com Deus. Outro dia eu estava conversando com uma pessoa e falou, eu estou de mal com Deus, não vou orar durante um bom tempo. Porque ele não podia ter feito isso. É o típico do filho mais velho. O mimado. Outra característica do filho mais velho é, eu tenho os meus direitos. Se eu sou o bonzinho, eu tenho os meus direitos. O filho mais velho aqui, ele falou, eu tenho trabalhado como escravo, logo eu tenho direitos. Ele não estava a graça de estar junto com o pai, mas eu tenho os meus direitos. E isso é muito perigoso, porque se eu não sou salvo pela graça, eu tenho direitos, eu posso exigir coisas de Deus. Eu posso chegar para Deus e falar, o Senhor tem que me fazer isso, porque, afinal, eu fiz essas outras coisas. É a oração do fariseu, tenho dado o dízimo, guardo o sábado, guardo isso. Se eu faço tudo isso, Deus me deve coisas. Agora não, se eu sou salvo pela graça, se eu sou pobre de espírito, totalmente pobre, não tenho nada para oferecer a Deus, como esse outro filho mais novo, que chegou, perdeu tudo que tinha, chegou maltrapilho, um mendigo, não tinha nada para oferecer para o pai, aí sim, o meu pai pode exigir tudo de mim. Então, se nós somos salvos pela graça, não há limites para o que Deus possa pedir para mim. Olha como é perigoso isso, hein? Tudo que ele pedir para mim, ele pode, porque ele me salvou pela graça, eu não fiz nada para ser salvo. Então, esse filho mais velho, ele tinha uma obediência mecânica, sem alegria. Eu trabalho como um escravo. Trabalho como escravo. Outra coisa que ele tem é um desdém pelo filho mais velho, pelo filho mais novo. Ele não se alegrou com a vinda do filho mais novo. Ele só pensava nele. Alegrar é com os que se alegram, chorar é com os que choram. É muito mais fácil a gente chorar com os que choram do que se alegrar com os que se alegram. Se ele chegasse, em vez de ter uma festa, e tivesse o funeral do filho que chegou morto, trouxeram o filho morto, ele talvez chorasse. Mas se alegrar porque o pai tinha se alegrado com o filho que foi embora, não, aí é muito mais difícil. Difícil você se alegrar, ou eu, nos alegrarmos quando o nosso companheiro é promovido e eu não. Outra característica do filho mais velho
dificuldade para perdoar. Nós não conseguimos perdoar ninguém quando achamos que o que essa pessoa fez eu nunca faria. Já notou isso? Ele não poderia ter feito isso. Então eu não consigo perdoar. Então nós temos um filho rebelde que foi embora, nós temos um filho mimado, cheio de obrigações para ele receber e não que ele tem que dar. E temos agora um pai. Olha que família interessante. Como é que é esse pai? Esse pai é um pai carinhoso. Esse pai carinhoso, ele cobriu o filho de beijos, como eu falei, foi essa a imagem que ele não parava de beijar seu filho. Como é que é o nosso carinho pelos nossos filhos? Abraçamos nossos filhos? Eles precisam sentir o nosso peito. Eles precisam sentir o nosso abraço. Nós estamos numa pandemia terrível. Faz tanto tempo que eu não abraço a Gerda. O abraço da Gerda é o melhor abraço da igreja. Mas abraçar seu filho, pôr seu filho no colo. A filha, quando a filha fica adolescente, começa a ter um corpo de mulher, o pai já não põe ela no colo, já não a beija mais. E sabe quem vai fazer isso? O motoqueiro. É verdade, gente. Porque ela precisa de abraço. Se não tem o abraço do pai, o motoqueiro vai fazer. Cheio de tatuagem, brinco, piercing. Aquela alegria. Já pensou a alegria de um pai quando chega um cara assim? Ainda bem que eu não tenho filha. Que eu ia ser um assassino. Um pai carinhoso. É uma primeira característica desse pai. Somos carinhosos com nossos filhos. Abraçamos, beijamos. Importante. Afeto, né? Segundo, misericordioso. A diferença entre misericórdia, justiça e graça, né? A justiça é chegar para o filho e falar: eu não te dou nada, você já pegou a tua herança, já foi embora, tchau, meu amigo. Isso é justiça. Agora, o que um pai fez? Deu uma capa, um anel e um sandália. Foi gracioso, deu muito mais, ele é misericordioso, ele agiu de misericórdia, ele não deu o que o filho merecia, mas ele deu aquilo que ele não merecia. Como é que somos nós com os nossos filhos? Somos às vezes muito duros. Essa misericórdia visa para nós um fim. Então eu tenho um garoto aqui. O que eu fizer hoje vai ser o fim daqui a alguns anos. O que ele vai ser? A misericórdia que eu usar, o carinho que eu dou, isso vai construir caráter, vai construir uma pessoa. Então a minha atitude como pai hoje visa um fim. A gente esquece disso. Nós somos muito tolos. Com a minha idade, eu já posso ver que muitas pessoas que foram abaixo de mim se tornaram superiores a mim. No trabalho, eu não sei se aconteceu isso com vocês, mas comigo aconteceu. Eu podia ter oprimido esse cara e depois de alguns anos ele seria meu patrão. Isso acontece muito na vida secular. Agora, com o filho, hoje ele é uma criança, um adolescente, ele vai crescer, ele vai ficar um adulto. E eu construí essa pessoa, ajudei a construir. Misericórdia. Terceiro, ele é perdoador. Falar sobre perdão, né? É muito importante. Perdão, você decidir perdoar, você restaura a pessoa. Deixa eu correr. É um pai maduro. Tem aquele livro aquele filme, aquele quadro do filho pródigo, onde tem um velhinho abraçando o pai, abraçando o filho. Ele é uma pessoa madura. A pessoa madura
tem a ideia do Salmo 139, que diz como Deus nos viu ainda a substância ainda informe. E isso vale para dentro da barriga, como até para nós. Mas para nós vermos os nossos filhos uma substância ainda informe. Deus ainda está formando essa pessoa. E a gente não sabe o outro capítulo, como é que vai terminar esse livro. Tem capítulos terríveis, capítulos tristes, mas os nossos filhos ainda são substância informe nas mãos de Deus. E eu tenho que encarar isso com maturidade. Não chegou no final do livro, não acabou. Outra coisa interessante nesse pai é um pai alegre. Tem gente que é triste, encabrunhado. Bom dia por quê? Agora esse pai não, chegou o filho, fez festa. Aí o outro falou, vem para a festa, vamos fazer festa. A gente não é... A gente tem que transformar o nosso tempo cronos em kairos. A gente tem que ser alegre com nossos filhos na nossa casa. Para que quando a gente chega e fala, puxa, chegou o pai. Não, chegou o pai. Vamos transformar nosso tempo de cronológico para coisas que Deus está abençoando. Isso é importante. Um pai que era um pai alegre. E uma das lições que eu quero ir para o final agora é a seguinte. Nós temos 3 personagens aqui. O filho mais velho, o filho mais novo e o pai. O filho mais velho e o mais novo a gente pode se identificar sempre. Quantas vezes eu saí e fui rebelde? Quantas vezes me identifiquei com o filho mais velho, sendo rebelde com Deus, ou rebelde com alguém, ou querendo os meus direitos? Isso é mais fácil, nós nos identificarmos. Mas eu acho que um dos apelos dessa parábola é um apelo para que todos nós nos tornemos pais. Porque é muito mais fácil ser perdoado, ser acolhido. É muito gostoso ser acolhido, ser perdoado. É muito mais fácil alguém chegar e para mim falar, vem para a festa, filho, vem para a festa. Isso é muito gostoso. Agora, o mais difícil é eu ser pai. Eu entender, eu amar, eu chamar para a festa. Isso é difícil. Mas esse é o apelo. Ser como o pai. Ser aquele que perdoa. Ser aquele que acolhe. Porque o pai não vai esperar ser acolhido pelo pai. Ter compaixão. O pai tem que fazer isso. Porque é pai. Porque ele tem que amar. Então, nós temos um pai que nos faz isso e ele nos pede para que sejamos os pais, nos tornemos pais e deixemos de ser filhos. Tem um aspecto muito interessante nessa parábola, que é o seguinte: o pai tinha a herança, tinha o dinheiro, e ele dividiu esse dinheiro entre os 2 filhos. E o filho foi embora e gastou tudo. E uma das razões que quando o filho vem, o filho mais novo vem, o mais velho deve ter pensado, espera um pouquinho, ele já gastou todo o dinheiro dele, agora o que tem aqui é meu. Esse novilho é meu. Como é que está dividindo com um cara que gastou todo o seu dinheiro? Né? E aí ele ficou bravo e não queria entrar. Porque o filho mais novo não tinha direito à herança. Não tinha, já tinha gastado tudo. Mas aqui, nós temos uma grande diferença para nós, que temos um pai, e nós somos os filhos mais novos, muitas vezes, rebeldes. Mas sabe o que aconteceu conosco? O nosso irmão mais velho
foi nos buscar. A herança que temos, tudo que Deus tem, a herança dele é para o seu Filho natural, que é Jesus Cristo. Mas ele veio ao mundo, morreu na cruz, para me salvar e te salvar, ou seja, ele veio para nos buscar. Então nós temos um irmão muito melhor do que esse da parábola. Vocês viram, querido? Que coisa maravilhosa. Então ele veio do céu, ele morreu na cruz, ele sofreu por mim. Era o que esse filho mais velho tinha que ter feito pelo filho mais novo, e não fez. E não fez. Mas nós temos o nosso irmão, Jesus Cristo, que fez por nós. Ele nos pegou, ele nos salvou, ele nos buscou e dividiu a sua herança, porque nós, como filhos adotados, temos direito à herança. Ele dividiu novamente a sua herança. E amém, glória a Deus por isso. Onde você está? Fora da festa. Você vai entrar na festa ou não? Interessante que várias histórias na Bíblia não acabam. Essa é uma delas que não acaba. Qual que acaba? Como é que foi? O filho entrou ou não entrou? O outro ficou bem ou não ficou? Não, sabe por quê? Porque é a nossa história essa aqui. Nós vamos escrever a nossa história, nós decidimos a nossa história. Então, se vamos entrar na festa ou não, nós vamos decidir se vamos entrar nas festas. E eu acho que você deve entrar na festa, porque eu quero entrar. Sendo o filho mais novo ou o filho mais velho. Por isso que não acaba a história. Então, embaixo você põe um papelzinho assim e fala assim, agora é a minha história. E eu vou escrever essa história. Bom, entre na festa. Amém? Vamos orar? Nosso Deus e Pai, te agradecemos porque o Senhor é tão bom. Te agradecemos porque o nosso irmão mais velho veio a esse mundo, morreu na cruz por nós para nos salvar. Ele veio nos buscar. Ele não ficou com ciúmes, dizendo, como é que esses pecadores miseráveis agora são meus irmãos? São filhos do Pai Todo-Poderoso. Não, ele fez diferente, ele veio e nos buscou. Então, Deus, ajuda-nos a sermos pais, perdoadores, misericordiosos, alegres, acolhedores para os nossos filhos e nossas famílias, olhando para Ti, em nome de Jesus. E agora, com o amor de Deus, nosso Pai, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão com o Espírito Santo, seja conosco, todo o povo de Deus, agora e sempre. Amém. Deus abençoe. Quero consagrar meu lar a Ti, o nosso futuro para Te servir, com toda a minha força e entendimento. Quero dedicar. Amém. Consagre a sua família. O meu lar. Consagre a sua família nesse momento. Vamos cantar de novo? Quero consagrar meu lar a Ti. Vamos colocar em pé e cantar juntos? O nosso Vou ter que ser você que está em casa. Para Te servir. Foque agora e consagre a sua família ao Senhor. Toda a minha força e entendimento quero dedicar o meu lar a Ti. O coro é bem facinho. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Declare que a sua casa, o seu marido,
possamos ir nessa certeza que Ele é conosco, que Ele vem sempre para nos salvar e que Ele quer salvar não só você, como a sua família. Por isso consagremos a nossa família, os nossos, ao Senhor, em oração e também com as nossas ações. Louvado seja o nosso Deus. Uma excelente semana em nome de Jesus. Vou em paz. Quero consagrar meu lar a Ti, o nosso futuro para Te servir, com toda a minha força e entendimento, quero dedicar o meu lar a Ti. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Olá, bem-vindo ao IBG Vida, um espaço onde falamos sobre a vida da nossa igreja. Pessoal, vocês viram que retomamos os nossos cultos híbridos pela manhã, né? É maravilhoso poder voltar às nossas reuniões presenciais, mesmo não podendo abraçar e ficar perto, mas só de olhar uns para os outros é bom demais. O meu primeiro aviso de hoje é sobre os nossos cultos da manhã. Você que quer participar, captura esse QR Code aqui na tela e preenche o formulário para garantir a sua vaga. E também para a gente poder se organizar e receber você da melhor maneira possível. Coloque quantas pessoas virão com você e, caso prefira, envie uma mensagem para o nosso WhatsApp que nós vamos te enviar o link do formulário. Quero reforçar também para você que se inscreveu, mas por algum motivo não vai poder estar presente fisicamente. Por favor, nos envie uma mensagem para liberarmos a sua vaga para outras pessoas, ok? Estamos mantendo o distanciamento exigido e, com isso, o nosso espaço ficou reduzido. Irmãos, você que sempre participa online, após os nossos cultos da manhã e da noite, estamos tendo uma sala virtual para dar as boas-vindas aos que nos visitam e também para orarmos por aqueles que desejarem. O link da sala vai ficar disponível no chat da transmissão. Vai ser uma alegria falar e orar com você virtualmente. Pessoal, graças a Deus, mesmo em meio à pandemia, estamos conseguindo ajudar as pessoas através de doações de cestas básicas. Mas, infelizmente, a procura está aumentando e precisamos de pessoas que assumam um compromisso mensal com a gente para a compra das cestas. Você que pode e que quer contribuir mensalmente ou pontualmente, por favor, mande uma mensagem para a gente e entraremos em contato com você. Aproveito para agradecer a todos que têm contribuído de alguma maneira com as doações. Louvamos a Deus por sua vida. Continuando os avisos sobre ajudar o próximo, agora eu quero falar sobre o nosso projeto Compartilhando o Pão. Há uns meses temos ajudado moradores da comunidade do Mandelinha, aqui em Cotia, e as necessidades não param. Nosso objetivo é ajudar 150 famílias, com doações de cestas básicas, legumes e frutas e uma caixa de ovos. E queremos que essa contribuição seja por 3 meses consecutivos. Cada cesta custa R$ 120, mas quando você for fazer a sua contribuição, deposite 120 mais 10 centavos, para a gente poder identificar e destinar a sua doação para a compra das cestas. E aí, você pode nos ajudar? Ou você conhece alguém que possa? Capture esse QR Code aqui para ter mais informações, ou então nos envie uma mensagem. Que alegria é ter uma igreja doadora, uma igreja que ajuda o próximo. E que alegria é ter você com a gente. Agora, eu quero falar da Madrugada do Carinho. Uma vez por mês,
vamos ao centro de São Paulo e distribuímos alimentos aos necessitados. Então, você que pode e que quer contribuir, estamos precisando de roupas de frio, principalmente masculina, cobertores, alimentos, dinheiro, mão de obra e o que Deus colocar no seu coração. A próxima ação vai acontecer no dia 24 de junho, numa quinta-feira. Os preparativos da comida que levamos começam aqui na igreja, às 14h30, e por volta das 19h30 saímos rumo ao pátio do colégio para fazermos a distribuição. Quer vir conosco? Então mande uma mensagem para Ana Alice e diga como pode contribuir. E você que está precisando de aconselhamento, que quer estudar a Palavra de Deus ou que precisa de oração, deixe o seu telefone ou o seu e-mail nas nossas redes sociais e entraremos em contato com você. Será uma alegria caminhar junto contigo. E o meu último aviso de hoje vai para as crianças. O horário e o dia do IBGV Juntinhos mudou. Agora, o encontro online das crianças acontece todo domingo às 18 horas. Então, pais e crianças, anotem aí e já participem com a gente. Ufa! Hoje teve bastante aviso, mas nosso IBG Vida de hoje fica por aqui. Lembrando que você pode ter acesso aos nossos avisos e atividades através do app Media Code, pelo nosso site ou pelas nossas redes sociais. Não se esqueça de que os nossos cultos são transmitidos pelo nosso canal do YouTube e pela nossa página no Facebook. Por falar em YouTube, se inscreva em nosso canal, ative o sininho e deixe o seu like. Tchau, pessoal! Até domingo que vem!